Olá, pessoal! Bem, hoje estamos aí num dia muito feliz, inaugurando o novo espaço de podcast, o Evancast, aqui agora numa sala mais ampla, com equipamentos mais bacanas. E a gente tem pedido a Deus que esse seja um espaço de bênção na vida das pessoas, né? De construção, um espaço educacional, um espaço de edificação na vida das pessoas. E eu gostaria, com muita alegria, de apresentar para vocês professora Amanda Vieira Leite, que prontamente aceitou o nosso convite aí para ser a primeira convidada aí, convidada de honra nessa inauguração. Olá, Amanda. Olá, boa tarde. Então, vou me apresentar. Eu sou a Amanda Vieira Leite, mais conhecida como Prof. Amanda, aqui no CE, né? Eu sou mãe, esposa, filha, tenho muitas irmãs, nós somos em 7 no total. Então, sou professora, pedagoga, amo alfabetizar e esse ano, agora aqui no CE, eu estou com o primeiro ano, né? Então, acho que eu já me apresentei. A prof. Amanda está sempre assim, é uma Isso. característica dela, muito sorridente, né, Sempre. Amanda? Muito sorridente, usualmente com os cabelos coloridos. Coloridos, agora Eu estamos no acho rosa. que eu já vi a Amanda de cabelo rosa, Roxo, azul, azul, verde, já foi? Não? já também. Então tá já. Sempre esse visual muito alegre, muito É verdade. descontraído, muito feliz, né? E eu vejo assim, quem às vezes vê esse rosto radiante, né, Sim, não imagina a história, né, a história de tem vida tudo por que trás, né? tem, né? E me fala uma coisa, Amanda, por que tu aceitou, assim, nesse momento, compartilhar a tua história? O que te move, o que te motiva a falar a tua Certo. história para as pessoas? Então, é algo que dentro de mim, né, o Espírito Santo sempre falou muito comigo sobre isso, para que eu conseguisse compartilhar com as pessoas, né, a força que ele me dá desde então. Então, era algo que eu já queria, né, explanar para as pessoas, contar para as pessoas, né, a superação que eu venho conquistando dia a dia. Não que eu já tenha superado tudo aquilo que eu passei de forma alguma, mas a cada ano, cada dia, assim, Deus vai me dando estratégias, cuidado de Deus comigo, assim, cada vez a gente se surpreende com o amor de Deus. Então, né, quando eu recebi o convite, aquilo, né, queimou dentro do meu coração que realmente é essa vontade de Deus e eu tô aqui para isso, né, que eu consiga, né, abençoar outras pessoas com essa minha história. Então, assim, Amanda, antes de você contar para nós essa história em si, Certo, essa superação, faz assim um panorama para gente, uma tomada muito geral, assim, certo, de quem era você até acontecer tudo isso na tua certo, vida. Como que a vida vinha normal, vamos dizer assim? certo. Então vamos lá. Eu já estava na área da educação, né? Na época eu era professora da educação infantil. Então eu tinha me encontrado enquanto profissional e me casei e acabei gerando a minha primeira filha, Valentina. Enfim, antes, né, de tudo isso acontecer, eu nunca perdi esse meu jeitinho alegre de ser, então eu sempre contagiei muitas pessoas, né? Então, já comentei aqui que eu sou de uma família de muitas irmãs, então a gente sempre teve Tudo meninas. temos um menino. Ah, meu Deus. Mas é 6 meninas e um menino. Isso, somos em Que 7 no loucura. total. Hã? 7 no total. Uma loucura, mas a gente tem uma das coisas, né, que eu falo, que os meus pais me deram, que eu vou levar para o resto da vida, é a irmandade. Então, assim, minhas irmãs são tudo na minha vida, e eu sou tudo na vida delas, e a gente é muito unida, graças a Deus. E, assim, eu agradeço a Deus também pela vida delas. Então, a gente sempre teve, né, essa irmandade, uma apoiando a outra, enfim. Então, eu sempre fui muito alegre. Como eu disse, eu era professora de educação infantil, então eu era um pouco mais birutinha do que eu sou hoje. A vida ia tudo normal, até que eu acabei, né, engravidando e gerando a vida da minha primeira filha. A Valentina foi uma gestação linda, tranquila, né, e ela veio com muita saúde. Porém, as coisas foram acontecendo e daí eu consigo contar para vocês também bem certinho qual foi o passo a passo desse Então, processo. ali, vamos dizer assim, é uma mãe, uma professora, com a Isso, vida acontecendo na maior normalidade. Casamento, família de origem, irmãos, uhum, como tem que filhos. ser. Como é que eu vou dizer? Um dia a dia Sim, normal.
E de repente, tanto que tem gente que diz assim, hoje foi um dia entediante porque não aconteceu nada diferente. Que A bom gente quando escuta não muito disso. acontece, às vezes, nada de diferente, de impactante, assim. Como é que foi, Amanda? Qual foi esse dia que mudou a tua vida? Então, eu sempre me achei uma mulher, né, muito forte, né? Eu tenho uma inspiração muito grande que é minha mãe. Então, eu sempre me achei muito forte até eu me deparar com essa situação. Então, a minha Valentina nasceu em janeiro, no dia 28 de janeiro, aparentemente bem saudável. Porém, com o inverno que nós temos em Curitiba, ela estava num quadro de asma, bronquite, bronquiolite muito, muito grande. Ela fazia acompanhamento com pneumologistas e Ela tinha meses. 7 meses. Ok. Quando ela se internou pela primeira vez, ela tinha 7 meses, mas ela fazia uso de 4 bombinhas, remédio para asma, um que colocava na comida, enfim, era uma série de cuidados que a gente tinha com ela. Né? Ela também tinha muita alergia à fralda, alergia a leite, enfim. Então, a gente tinha um cuidado muito especial com ela, né? Então, ela foi a minha primeira filha, a primeira sobrinha de tudo isso de irmãos. Nossa, primeira neta. A primeira neta, né? De ambos os lados, tanto do pai dela quanto pro lado da minha família. Então, ela foi uma criança muito esperada, né? Então, a gente tinha um cuidado muito, muito. E a gente tinha esse cuidado mesmo com a vida dela, por ela ter toda essa limitação em certas coisas, mas a gente tinha um cuidado especial com a vida dela. Até que no dia 18 de setembro de 2014 foi a primeira vez que ela desmaiou. E ela teve esse desmaio, graças a Deus eu estava dentro de uma unidade de saúde, né? Então, até então, a gente não sabia o porquê que ela estava desmaiando, aconteceu algumas vezes ainda. Dentro do hospital, acharam até que ela estava convulsivando, né? Convulsão, tendo convulsões, isso. Então, ela começou a tomar anticonvulsivante na veia, enfim, investigar o que estava acontecendo, que ela estava nesse quadro. Ela estava em um quadro respiratório bem grave e a gente fez esse internamento para descobrir o que estava acontecendo. Foi feito raio-x, foi feita uma série de exames de sangue e ninguém conseguia descobrir o porquê que às vezes essa menina desmaiava. Foram, no total, assim, de todo o processo que eu fiquei com ela dentro de hospital, foram 55 dias de hospital. Nos primeiros 7 dias, ela estava tomando anticonvulsivante e ela continuava não querendo se alimentar, né? O leite ia muito bem, mas a comidinha tinha que ser batida e ela não estava aceitando muito bem. Isso ela estava o quê? Com 9, 10 meses já? Não, 7 meses 7 ainda. Ela meses. internou, ela tinha 7 meses de vida. Então, quando foram 7, 8 dias de internamento, ela vomitou, né, uma quantidade muito grande de coágulos de sangue. Foi aí que abriu um alerta, pediram uma endoscopia de emergência. Quando colocaram aquele cano na endoscópica, já descobriram que ela tinha um objeto estranho parado no esôfago. E daí... Possivelmente todo esse tempo. Com certeza. Então, assim, não sei aonde foi, com quem foi. Possivelmente, ela não comia um grão de arroz inteiro. Então, possivelmente, ela estava brincando com aquele objeto que caiu do cabelo. Era uma fivelinha de cabelo. Chegaram a identificar o que era? Sim. Naquela primeira endoscopia. Então, nessa endoscopia, descobriram ali, foram atrás do raio-x que ela tinha feito. Só que esse raio-x foi no primeiro dia de internamento. Só que o raio-x mostraram o quê? A parte de pulmão ou a parte torácica? Que era a preocupação, enfim, né? Daí mostraram uma parte do raio-x que não estava lá um objeto estranho. Então, quando ela vomitou sangue, foram buscar outros exames. E daí encontraram, ela fez essa primeira cirurgia. E a cirurgia para remover esse objeto estranho. Mas eu lembro até hoje o pavor que eu passei nesse mesmo dia, porque eu estava sozinha no hospital, né? O pai dela não tinha vindo. 7 dias, vamos dizer, de internação. Exatamente. Já estava naquele processo ali internada com ela, eu estava sozinha. E eu falei, olha, passou mal, até consegui contar, vi o WhatsApp para os meus familiares. E, olha, ela vomitou sangue, vamos descobrir. Até eles verem isso, ela teve uma parada cardíaca dentro do... Foi desesperador. Eu subi 2 lances de escada para chegar no andar que estava tendo... Ali, o andar de cirúrgico.
Quando abriram aquela cena de filme, abriram aquele elevador, ela estava deitada numa maca e tinha uma enfermeira em cima dela reanimando ela. A hora que eu vi aquela cena, foi ali, o Espírito Santo falou comigo pela primeira vez. Prepare o seu coração, porque ela não é sua. Você me arrepiou toda, Amanda de Deus. E o tempo inteiro o Espírito Santo falava comigo, eu achava assim, sou mãe de primeira viagem. Esse medo toda mãe tem, de perder o filho, ficar lá conferindo se o filho tá respirando. Né? A gente tem essas loucuras, essas paranoias de mãe. Primeira viagem. E assim, hoje eu entendo que era o Espírito Santo me preparando, de certa forma, para tudo que eu ia passar. Então, aquela foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo, assim, ela prepara o seu coração. No dia que ela teve a parada. No dia que ela teve a parada, quando abriu aquele elevador e eu vi alguém reanimando ela. Eu não sabia o que ia acontecer a partir dali. É claro que eu me culpei, né? Não fui uma boa mãe, mas assim, hoje, graças a Deus, Deus trabalhou comigo, eu fui a melhor mãe que ela poderia ter. E eu sou a professora que eu sou hoje, porque eu fui mãe da Valentina. Eu sou a mãe que eu sou hoje para minha Rebeca, porque eu fui a mãe da Valentina. Enfim, então a vida dela me transformou. Né? Os filhos têm esse poder na vida da gente. E ela me transformou. Então, quando ela entrou no centro cirúrgico, eu não sabia o que ia acontecer. Depois de uns 20 minutos, eu Então, gritava. a cronologia, só para eu não me perder. Vamos lá. Ela tem um desmaio não identificado dentro de uma unidade de saúde lá particular. Foi encaminhado direto para o hospital para internamento. E ali todo mundo achou que tinha relação com a bronquite, com a asma, uma convulsão. Porque ela começou a desmaiar, já estava investigando outras coisas. O raio-x não identificava nada diferente. E depois de 7 dias, ela vomita sangue, que foi descoberto. Que é alguma coisa diferente. E a parada é logo em seguida. Isso. O que eu imagino que tenha acontecido? Não que eu seja médica, algum médico me falou isso. Não, mas eu acho que ela desmaiava de dor. Devia ser uma dor muito grande aquilo parado ali. E depois eu fui e perguntei. Essa foi uma pergunta que eu fiz para o doutor na época. Eu falei bem assim, se eu tivesse visto ela engolir isso, teria como ter, né, tirado. Ele falou bem assim, olha, possivelmente ela tossiu quando isso foi, porque ninguém consegue engolir um objeto desse tamanho. Então, como ela tinha grandes crises de tosse, possivelmente ela viu aquele objeto, colocou na boca, que a criança conhece o mundo pela boca. Sim. Né? Tem estudos que comprovam isso. Ela deve ter tido uma crise de tosse aqui, para dentro. Diz que o nosso esôfago ali, ele é tipo uma sanfoninha. Então, ele enganchou. De qualquer maneira, ela passaria por um processo cirúrgico para retirar esse objeto. Então, é o que me confortou. Já que ela passou por um processo cirúrgico, ela teria que passar de qualquer maneira. Né? Hoje eu tenho a ciência que eu tive que passar por isso. Né? Como diz a palavra de Deus, assim, diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Né? E como é difícil a gente acreditar nisso até você realmente viver. Né? Que a permissão de Deus, até onde vai, né? Foi uma série de coisas que aconteceu depois disso. Na mesma internação, Amanda? Na mesma internação. Ela chegou a receber alta. Depois do Dia das Crianças, acho que era 20 de outubro. Ela chegou a receber alta, a gente ficou um fim de semana em casa. Hoje eu percebo que era ela se despedindo. Olha, era assim, mamãe, que eu era com você. Mas na segunda-feira foi o mesmo quadro. Ela voltou a vomitar sangue e a gente voltou para dentro do hospital. Então, de certa forma, aquilo continuava machucado. Um ciclo, E ela estava... Nos 3 últimos dias assim, de vida dela, ela estava sofrendo muito. Então, quando eu consegui assim, ter aquela ciência, assim, tipo... O que estava segurando ela ali era eu. Pedindo para Deus o tempo inteiro a cura. Então, quando ela teve as últimas paradas cardíacas e respiratórias, e que deu o coágulo na cabeça, ela estava com as meninges inflamadas, o rim e o Então, as coisas foram se agravando. Foram 50 e poucos dias de angústia. Exatamente. Então, quando o médico falou, olha, se ela passar por esse quadro infeccioso, ela vai ter sequelas. Foi aí que eu dobrei o meu neurológicas, exatamente. Possivelmente. Então, as paradas cardio, vamos dizer assim, levaram a falta de oxigênio. Exatamente. E daí ela teve coágulos de sangue no cérebro, na cabeça, e ela seria uma criança que ficaria, infelizmente, vegetando em cima de uma cama. E nenhuma mãe quer isso para o filho. Então, foi aí que eu dobrei o meu joelho, com toda a fé, que eu não sei de onde que vem, hoje eu sei que é o Espírito Santo que me fortaleceu, e falei, olha, o Senhor cura e me entrega perfeita, ou o Senhor leva e me conforta.
Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas a mais sábia também. Porque se não fosse isso, eu teria uma filha hoje. Só vegetando, sem Exatamente. outras, como é que eu vou dizer? Dentro da E a gravidade Valentina, Hã? ela sempre foi fora do normal. Hã? Ela com 3 meses, Não é ela toda mãe que não, fala isso, não. Você suspeita. ela segurava a mamadeira com 2 meses e meio. Eu não Aham. conseguia amamentar ela, Aham. né? Eu tive anemia, enfim, eu não conseguia amamentar no seio tanto tempo. Então, ela segurava a mamadeira com 2 meses e meio. Aham. Ela sentou antes dos 4 meses. Aham. Então, assim, ela aprendia as coisas muito rápido. Hoje eu entendo, assim, que era para mim viver isso com ela, né? Não, mas eu tive, a Valentina fez isso também, Aham. né? No entanto, que quando minha filha, a Rebeca, nasceu, não pode comparar um filho com o outro, eu sei disso, mas eu, Aham. de certa forma, a minha cabeça falou, meu Deus do céu, a Rebeca não desenvolve. Mas era um desenvolvimento normal. Não, tanto assim, que a minha Rebeca agora, ela foi andar com quase 2 anos. Aham. Eu tava desesperada, que todo mundo da turma dela já ia pro maternal, ela tava no berçário ainda, porque não andava. Aham. Daí, assim, eu consigo entender todo o propósito das coisas, porque eu quase não tive um bebê, né, com a Valentina. Então, eu pude curtir o bebê, a minha bebê Rebeca, durante muito tempo. Então, a gente percebe essas coisas, né? Então, assim, durante os 55 dias que foi dentro do hospital, foram 55 dias de angústia. Quando ela saiu desse essa primeira cirurgia, foram 2 horas e 45 minutos de cirurgia. Meu Deus. Os primeiros 15 minutos, quando eu vi o coração dela parado lá, alguém reanimando, e eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia se tinham conseguido reanimar ela ou tinha perdido ela ali, demorou uns 15 ou 20 minutos para alguém sair do centro cirúrgico e me falar, olha, o coração tá batendo, eles vão abrir ela e a gente te avisa. Uhum. Então, ela tá viva. Então, nesses 15 minutos... É uma eternidade, Era, Amanda. e era de madrugada isso. Então, o Tu hospital sozinha. estava sozinha. De noite ou de madrugada, era perto da meia-noite. Então, eu lembro que eu socava aquelas paredes, eu gritava, um grito de dor que ninguém tinha coragem de chegar perto de mim e perguntar o que estava acontecendo. Ok. E daí, quando eu consegui me acalmar e pegar meu celular e avisar o que tinha acontecido... Para família. Para a família. Porque eu só avisei, olha, encontraram um negócio, eu não sei o que vai acontecer. E nisso eu vi toda aquela cena de filme que eu tava vendo na minha própria vida. Então, a parada cardio é antes da cirurgia? Foi antes da cirurgia. Antes da Foi quando cirurgia. ela tava lá na endoscopia, na primeira endoscopia. Depois disso, ela teve que fazer outras. Tá, depois dessa cirurgia, ela foi para UTI. Na teoria, estava se recuperando, ficou em coma induzido durante 2 ou 3 dias. Depois começa a tirar a medicação, ela começa a voltar, ela vai Que pro quarto. parecia um processo de Normal, cura. pós-cirurgia. Ok. E nisso, quando ela vai pro quarto, ela ficou com um dreno, né, no tórax, porque não foi tirado aqui. Igual cirurgia de coração, foi tirado na lateral, aberto 18 pontos ali. Então, seria uma marca que ela teria pro resto da vida. Né, afastado ali, costelinha, chego até o esôfago, tirado lá. Só que Num bebê, né, Amanda? num bebê. Quando começa a sair saliva desse dreno. E daí, quando fazem uma angio, é um raio-x que ele vai... Aqueles nomes... E eu sei que eles colocam algo para todas as veias elas ficarem aparentes nesse raio-x. Tem um nome específico para isso, eu não lembro agora. Descobriram que a veia aorta, que é a principal veia do coração, foi pinçada e costurada dentro do esôfago. Então tiveram que reabrir ela. Daí eu não sei se eu chorava, se eu gritava, se eu xingava o médico, mas tinha que ser feito. Porque ela não saía daquele quadro de... Então, ela já começou a ser alimentada por sonda no nariz, porque ela não conseguia engolir por conta da cirurgia do esôfago. Enfim, daí depois que abriram isso, parte do costurado de novo começou a sair saliva. Saliva foi o terceiro passo lá dentro do hospital. Aí tiveram que reabrir ela porque abriu um ponto. Daí a saliva que ela engolia saía para o tórax, o que não é o esperado. Nisso, tiveram que reabrir ela de tanto costurar e recosturar ali, parte do esôfago necrosou. Tiveram que tirar esse esôfago, ela ficou 2 dias com o peito aberto na UTI, porque eles estavam esperando para ver se desinchava e conseguia reconectar. Ou se ela ia ter que ficar com esse esôfago aberto. Acontece esse tipo de procedimento em crianças, eu não sabia. Eles ficam com uma... É tipo aquela bolsinha de colostomia, mas vai no estômago. Tem um nome para isso, que daí alimenta a criança por ali.
Então, ali eu comecei a perceber que a minha vida A com ela situação é. se agrava, ao invés de ir para uma melhora, Exatamente. cada vez Então, se ali que eu agravava. percebi que a minha vida com ela seria complicada. E se Uhum. já não era fácil com o uso de tudo aquilo de bombinha e alergia que ela tinha, fraldas, assaduras que ela tinha intensas, eu tava vendo que ali o negócio tava ficando cada vez pior. Então, e o Espírito Santo falando comigo o tempo inteiro: prepara o seu coração, porque ela não é sua, é Como minha. se bem, 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 bem no fundo, tu já Sim, soubesse o resultado mas a gente não final, Amanda. aceita, Sim, né? Porque é difícil. É uma decisão sim, muito difícil, sim, não é para sim. qualquer um. É só aqueles que o Espírito Santo olha, toca no coração e Deus escolhe. E eu fui uma delas, premiada. Então, no fundo, assim, o Espírito Santo estava trabalhando comigo desde sempre. Então, quando as coisas começaram a complicar, né, e eu comecei a postar nas redes sociais: olha, a Valentina está passando por isso, vamos pro quarto. A repercussão foi tanta que hoje eu tenho 69 mil pessoas que me seguem no Facebook. Na época não estava no Instagram, na época. Ninguém usava Instagram alguns poucos anos Sim, atrás, né? isso era em 2014. Então, Aham, o Facebook é o que bombava. aham. No entanto, que assim, nas últimas semanas dela, isso foi incrível. Foi incrível, que me fortaleceu ainda mais. Eu já estava assim num quadro, mãe, Uhum. estava num quadro de anemia tão grande que eu não percebia. Você sempre magra, linda, assim, desse jeito, Amanda? Não, de um tempo pra cá eu tô tentando engordar. Falei que eu colocava no projeto de vida todo ano. Quero ganhar alguns pesos. Tava vendo que não era vontade de Deus. Dos próximos eu não vou colocar. Que eu tô entendendo que às vezes não é a vontade de Deus. Uhum, Mas eu sempre fui muito magrinha. uhum. Só que dentro do hospital eu adoeci. Sim, sim. Inclusive hoje eu consigo falar abertamente sobre isso. Mas eu adquiri um distúrbio alimentar dentro do hospital. Que a comida do hospital ela é extremamente pesada, a comida para os pais ali, sei lá, cheia de salito, sei lá mais o quê. E aquilo me doía tanto o estômago que eu forçava o vômito para me sentir melhor. E o que o Uhum, psicológico faz? Toda vez que eu ficava angustiada e nervosa, eu uhum, forçava aquilo. Mas olha, o negócio era tão sujo que ninguém nem percebia, uhum, ninguém nem ouvia. Então, quando eu sentei e contei isso para minha família, para o meu esposo, foi uma grande conquista, uma grande uhum, vitória. uhum, Hoje eu não me considero mais bulêmica, uhum, né? Venci essa etapa já faz quase um ano uhum, que eu não vomito por nada. Então uhum. agora até ganhei um pouquinho de peso, tô me sentindo até um pouco melhor. Sua obesidade É. toda aí, né? Ai, enfim, meu sonho ainda é mais uns 5 quilos. Quem sabe agora eu consigo, né? Sim, quer fazer Uma transferência? Amanda, mas vamos voltar no que você vinha falando, assim, você fala Certo. de um momento, assim, de muita angústia, imagina você, né, mãe, pai, o amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, o momento que a Amanda vive, onde ela chega assim, Deus, faz alguma coisa. Sim. O que te marca, assim, nesse momento, Amanda? O que muda a partir dali? Então, eu acho que é a minha conexão com o Espírito Santo, principalmente. Porque eu até falo brincando que o dia que Deus levar o Espírito Santo da terra, ele que me leve junto, que é o que me mantém em pé, Uhum, fortalecida. Então eu consigo lembrar assim claramente, até o momento que o coraçãozinho dela parou, ela estava no meu colo na hora, assim, aquela força assim que não vem de mim, tava no teu assim. colo, Amanda. Quando o coraçãozinho dela parou, reanimaram ela, eu estava almoçando. Aí me chamaram na caixinha de som: ah, mãe da paciente Valentina, nananã. Valentina Vieira, por favor, compareça ao UTI 2. Subi correndo, larguei o prato de qualquer jeito, o cartão, depois que foram me entregar, celular, tudo Uhum, tinha ficado na uhum, mesa. uhum, Cheguei lá, olhei, coração batendo, saturação normal, não sei o quê, as enfermeiras mexendo nela, olhei pra ela: vocês querem me matar no coração? uhum. Eu tava comendo dela, mãezinha, fala ali com a doutora. Tu veio correndo e o que você viu não te deu Não, noção da gravidade mas daí ela falou: olha, mãe, a gente ficou durante 8 minutos reanimando ela aqui. Eles iam fazer uma diálise, porque ela tava inchando, Uhum. né? Ela Os rins já não. foi o primeiro órgão que parou. Uhum. E daí ela tá inchando, e depois da última parada que ela teve, tá com esses coágulos na cabeça, e a gente suspendeu a diálise. E eu não sei se você quer chamar alguém, mas a Valentina tá indo embora e a gente precisa deixar ir. Essa foi a fala da médica Foi. para você.
E daí eu olhei para ela e falei: não, essa era a última chance que ela tinha. Ela, olha, o coração dela não vai aguentar esse procedimento. Se a gente fizer, ela vai partir na máquina. Então você tem um tempo com ela, certo? Seria você aproveitar. Você quer que ligue para alguém? Eu pedi para ligar para minha mãe, para o pai dela, enfim. E eles vieram até o hospital e Chegaram a tempo dela chegaram a ainda. tempo. E daí eu ainda, a médica, eu falei para ela, então eu quero pegar ela no colo. Ela, não, não seria uma lembrança boa para você, não sei o quê. Eu ouvi meio que a médica quer ali pertinho dela. E aquele, o coração dela foi diminuindo. E nisso eu bati o pé e falei, não, é minha filha, Eu quero. eu quero. Então eles pegaram, não era mais a minha filha, na verdade. Desde que eu acho que ela entrou em coma por ela mesma, uns 3 dias antes. Que daí não era coma induzida. Uhum. Ela tinha entrado em coma por ela mesma. Tiraram toda a medicação e ela tinha, Uhum. né? O corpo já tinha Tava entrado se em colapso. entregando. Uhum. Exatamente. Então, assim, eu peguei aquele boneco que devia ter uns 18 quilos, a minha filha tinha 7, 8 quilos, que ela estava inchando e o rim não funcionava, então ela não estava urinando. Uhum. Né? Então, ela foi inchando. E aquele bonecão no meu colo, e quando eu ouvi o apito da máquina, eu levantei com ela, né? O pai dela segurou ela embaixo junto comigo e orei e agradeci a Deus por ter ficado comigo até aquele momento. É o tempo inteiro chorando junto comigo. E quando o coraçãozinho dela tava batendo, eu cantei aquela música, segura na mão de Deus e vai. Foram 3 vezes. E o coração parou. Eu tirei tudo aquele de tubo nela e coisa. E pronto, minha filha, agora descansa. Era o Espírito Santo. E hoje, para minha Rebeca tomar uma vacina, Deus teve que trabalhar muito comigo. Porque era segurando a Valentina para achar veia, achar isso e aquilo. Aquele olhar dela, desespero, tipo, mãe, você não vai fazer nada? Então, né, levar alguém... Eu sei que a vacina minha filha precisava, mas aquilo eu tive que trabalhar novamente. Qualquer agulhada, né? Qualquer agulhada. Então, eu tive que trabalhar tudo isso de novo. E desde então é o cuidado de Deus comigo. Então, desde o momento que o coração dela parou, né, a mobilização que foi feita dentro do meu bairro, assim, para me ajudar, inclusive financeiramente, e pessoas que eu nem tenho contato, infelizmente, até hoje, mas que eu sei que foram canais de bênção na minha vida. Deus usou pessoas para te Sim. amparar, acolher, E aconchegar naquele até hoje momento, eu Amanda. recebo, assim, o cuidado e o carinho das pessoas, que eu nem sei da onde que vem. Mas Deus levanta as pessoas assim e quando eu vejo, eu tô Amanda, amparada. naquele momento, pelo que você fala, assim, naquele momento que você faz a oração e diz, Deus, cura minha filha, ou leva, ou naquele momento que você pega forças ali e dizer, não, eu vou pegar no colo, vai estar comigo, assim, é quase como se fosse uma força sobrenatural, Sim. isso. E eu lembro muito, assim, de Elias, né, na Bíblia, que ele vai e ele enfrenta o rei e a rainha, e depois que tudo aquilo passa, meu Deus, ele foi lá se esconder numa caverna Sim. e o depois, Amanda? Quando, como é que eu vou dizer assim? Voltar para casa, sei lá, um berço em casa, Vazio. No entanto que assim, a história, ao invés dela, né, tentar amenizar, ela só piora a partir daí. Então, assim, eu era casada com os pais da Valentina, fazia o quê? Uns 3 anos que a gente estava junto, né? Então, casada fazia alguns meses só, mas a forma como ele aprendeu a lidar com isso era ficando longe de mim. Então, 10 dias depois da morte dela, ele pediu separação. E eu, sem entender, cheguei na minha mãe e falei, olha, eu preciso de ajuda. Vou procurar um psicólogo. Porque, de certa forma, eu sofria mais por esse divórcio do que pela morte da minha filha. Eu achava injusto com ela. Depois, com a terapia, eu consegui entender que são amores diferentes, né? A morte dela eu consegui entender, de certa forma, e entregar para Deus. Eu não entendia a decisão dele. E essa foi a forma como ele quis lidar com a situação. Hoje eu respeito até, de certa forma, acabo concordando, né? Então, eu aceitei a decisão dele. Foi difícil no começo, nos primeiros meses, um ano, mas foi a forma como ele aprendeu a lidar com isso. Então, quando a gente voltou para casa, a gente tinha um apartamento alugado aqui próximo, no Fazendinha, no bairro do Fazendinha.
E a gente desmontou esse apartamento, deixou os móveis desmontados, com as caixinhas, com as roupinhas dela e tudo. Eu demorei mais de 2 anos para abrir essas caixas e me desfazer das roupas. Para fazer uma doação, uma Eu venda. doei, guardei peças que eu achava importantes, que inclusive a minha filha usou, minhas sobrinhas usaram, e são coisas que a gente passa de um para outro, né? Eu sou uma família de muitas irmãs, então a gente Muitos passou por... sobrinhos, os Então, que têm e os que virão. Exatamente. Então a gente passou por isso. Então a gente não tem essa, mas colocou nela, deve parecer com a outra. Não temos isso, não. Então é uma peça ou outra que a gente guardou e daí ficou assim. Então demorei um bom tempo para mim, né, ter coragem de abrir aquelas caixas, porque era um processo também, né? Então ela tinha muita coisa, graças a Deus. Então nada faltou para ela o tempo que ela ficou aqui. E daí eu consegui me desfazer disso. Então, daí, quando eu voltei, a gente desmontou o apartamento, fiquei morando com a minha mãe, né? Depois da decisão dele, ele com a mãe dele. E nisso, a minha mãe tinha, na época, um apartamento de Coab, eu e mais 4 das minhas irmãs. Eu e mais 3, nós éramos em 4. Então, eu já tinha perdido o espaço no quarto, né? Então, as minhas coisas estavam numa mala e eu dormindo no colchão da sala. E aquilo, para mim, estava inviável. Né? Então, quando eu perdi a Valentina, eu pedi a conta da escola em qual eu trabalhava, porque não tinha condição psicológica de eu trabalhar com criança. A gente se conhece aí há poucos meses, né? Mas assim, tu já trabalhava muitos anos numa escola, você já era professora. Então, vamos dizer assim, você perde a tua filha, você perde nesse momento o teu casamento, você perde a tua casa fisicamente. E o trabalho, porque eu cheguei a pedir a conta. Por iniciativa tua, mas dentro do que estava acontecendo ali, tu tinha pedido demissão, então quer dizer... A única coisa que estava fluindo aí era a faculdade, porque ninguém deixou eu trancar. Na época eu estudava. Então, as minhas colegas da sala, não, vamos te ajudar. Aí, às vezes, elas iam comigo, passavam tardes dentro do hospital para me ajudar a fazer os trabalhos da faculdade. Entendi. Nos momentos de visita. Então, eu tive. Mas, assim, os pilares, né? Vamos dizer, a filha, o casamento, a própria casa, o trabalho, tudo desmoronado. E eu me vi totalmente sem chão e sem saber para que lado correr. E daí foi aí que eu me apeguei cada vez mais a Deus. Joelho no chão, oração. Joelho no chão, oração. Quase como se... Desculpa a palavra, mas... tem gente, Amanda, que diz assim que é fácil servir a Deus quando tudo tá bom, tal, difícil é quando der épocas de dificuldade. Só que eu vejo assim, quando a dificuldade é muito intensa, é como se só sobrasse Deus, né? Senhor, se não for Deus, quem há de cuidar de mim, olhar por mim? Então, é claro, você tinha aí, pelo visto, um amparo familiar da tua família de origem muito forte, muito sólido, mas que não dá conta de tudo, né? Não assim, estava todo mundo desmoronando também, né? Ok. Então, algumas das minhas irmãs começaram a ter crise de pânico, coisa que não tinha, né? A gente começou a descobrir distúrbio alimentar dentro da própria família. Então, assim, minha mãe teve que passar... Cada um sofreu do seu jeito. Minha mãe teve que começar a tomar medicação, coisa que ela não precisava. Enfim, todo mundo pós-Valentina teve um sofrimento. Exatamente. E eu sempre quis mostrar força para elas. Então, era difícil elas me verem chorar, né? Às vezes a gente chorava juntas, mas eu queria sempre mostrar força. E talvez tenha aí que eu tenha pecado um pouco. Porque eu não vivi o luto como eu deveria viver. Então, eu encontrei amigos, eu saía, mas assim, eu precisava ter sofrido um pouco mais, assim, sentido mais a morte dela. Entendi. Para mim poder passar por esse processo realmente. É como se tu quis ser tão forte com tudo que você não se permitiu. Exatamente. Senti tudo aquilo que eu precisava sentir. Mesmo fazendo terapia e tudo, eu queria mostrar para todo mundo que eu era forte. No entanto, que passando isso 2, 3 anos depois, que foi quando eu conheci o meu atual esposo, que eu comecei, parece que viver o processo de luto novamente. E graças a Deus, ele é um homem muito usado por Deus, assim, ele me permitiu passar por isso e esteve do meu lado todos os momentos. Então, até quando eu vou, ou fui algumas vezes, junto com ele até o cemitério, onde está enterrada a Valentina, ele sofre e chora comigo, como se fosse dele também. Pelo tanto que ele vê o seu sofrimento. Exatamente. E ele compartilha esse carinho, sabe? Comigo, assim, essa... Amanda, se você pudesse voltar hoje em algum momento desses que você viveu, desses momentos mais críticos, assim, você até já fez uma fala dizendo assim, olha, eu gostaria de ter me permitido
mais viver Sim. esse luto. Essa coisa de se parecer forte, assim, né? Que você fala tudo. Se você pudesse, Amanda, hoje, voltar lá atrás e dar um conselho para Amanda lá, em Sim. que momento que você daria um conselho para você e qual seria, assim, tipo... Eu acho que seria após a ida dela. Principalmente na decisão do pai dela, né? De Uhum, se afastar. uhum, Né? Que eu fiquei tão desesperada na época, que hoje eu vejo o cuidado de Deus em tudo, uhum, em uhum, tudo. Que eu uhum, lembro que dentro do hospital veio uma tia minha junto comigo e fez uma oração para mim. Eu falei, vamos fazer uma oração de família aqui. uhum, Ore e peça para Deus como você quer o seu marido. uhum, Então eu falei, eu quero um marido assim, assim, assado. E hoje eu vejo que a resposta daquela minha oração é o casamento que eu vivo hoje. Então, assim, o meu conselho que eu daria para mim naquela época é que não precisava eu ficar tão desesperada, que, uhum, né, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E aquele era o meu tempo de sofrer, né? Era o tempo de encerrar ciclos. uhum, E eu não soube entender muito bem, não sei, né? E não tinha muito como eu saber, uhum. né? As coisas foram acontecendo e Amanda, você fala que muitas pessoas foram muito bênção, assim, te acolheram, te sim, aconchegaram, né? Nesse sentido. Uma coisa que eu queria te perguntar, e assim, a gente vê, às vezes, de pessoas que estão passando não apenas o luto, porque entre você falar no luto e o início desse processo dela, do adoecer, uhum, existe um longo caminho aí, né? sim, O que eu queria te perguntar é assim, o que que às vezes as pessoas falam, dizem, escrevem e não deveria, Amanda? Porque as pessoas, assim, sim, assim como tem elas muitas sabem frases, acolher, sim. elas às vezes falam coisas que digo assim, puxa, não sabe o que falar? Não, não É, fale. perdeu a chance de ficar Perdeu a quietinha. chance de ficar quieto. Ou de chegar lá, só dar um abraço, tipo, Sim, sinto muito por você, mas tipo, às vezes as pessoas querem fazer discurso demais, e até em boa acaba, intenção. Ou tem pessoas que, sei lá, dá a impressão quase que tem um prazer de fazer umas falas inconvenientes. talvez eu tenha essa impressão também. Eu lembro que assim que ela se foi, continuei a faculdade, então no ano seguinte eu voltei presencialmente, né? Eu estava fazendo alguns trabalhos online, enfim, que Uhum. foi o que a faculdade propôs e deu Conseguiu certo, te ajudar naquele porque tinha momento. uma abençoada de uma professora que inclusive trabalhava dentro do hospital, então às vezes eu fazia as coisas ali, encaminhava por ela estava fazendo esse intermédio, enfim. Então eu pegava ônibus, né? Hoje, graças a Deus, não preciso mais de ônibus, ando de carro. Ou a pé, que graças a Deus aqui também fica perto da minha casa. Enfim, mas eu pegava ônibus e como essa história repercutiu, então eu tinha muitos conhecidos sem me conhecer, né? As pessoas me conheciam a história, mas não me conheciam. Uhum. Então, muita Você não gente. conhecia eles, mas eles de Eu tava repente, muito famosa aqui no, no Caiuá, principalmente. por um motivo que não queria, né, Exatamente. Amanda? Mas eu entrava assim no ônibus, as pessoas me viam conversando, rindo, e teve uma que bateu, mas não foi você que foi, que é mãe de fulano? Eu, sim. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Eu, foi, né? Teve que Uhum, acontecer isso, enfim, aconteceu e vida que segue. Nossa, mas como que você consegue sorrir? Daí eu olhei uhum, para ela, tá, mas você queria que eu estivesse chorando o tempo inteiro? uhum, Né? Há momentos para todas as coisas. Tem momento que eu choro também. Então, ela, nossa, mas você é muito forte. Mas assim, perguntar, como você consegue fazer é isso? como se dissesse assim, você não tem o direito de estar sorrindo, né? Hã? Exatamente. Não tem como a gente ficar chorando o tempo inteiro. A vida não dá para você ficar toda à base de lágrimas. Há momentos para chorar. Uhum, E realmente eu não me permiti chorar o suficiente. Eu uhum. tenho essa ciência. E são outras perguntas, assim, muito inconvenientes. Meu Deus do céu, como o Que mais povo te marcou, hã? consegue ser tão inconveniente? Eu lembro que, como repercutiu, inclusive, em alguns jornais, a Aham. única jornal da época que transcreveu certinho o que aconteceu foi o da Banda B. Algumas rádios aqui de Curitiba fizeram todas as histórias equivocadas. O que fez o coração da Valentina parar e todos os órgãos foi a sepsis, infecção de 2 bactérias hospitalares depois de 55 dias internada lá dentro. Uhum, Então, claro que o objetivo maior dela ser internada foi objeto estranho que ela havia engolido. uhum.
mas eu perdi ela com infecção hospitalar. Uhum. Ela esteve mais tempo internada lá dentro por erro médico, porque Uhum. pensar ver a aorta dentro do esôfago, Uhum. né? Não tem nada a ver com o objeto que ela havia engolido, Uhum. né? Mas são processos que eu precisava passar, eu tenho ciência Uhum. disso. Mas por que você não processou? Porque eu ia ficar mexendo numa ferida aberta, ia ter que constatar o pai dela, que nem queria ficar Uhum. próximo a mim, Uhum. e não era algo que eu queria. Uhum. Mas havia esse forçar das pessoas Aham, para querer justiça. Não tem judicializar. como, gente. Ai, mas ai, não foi. Aonde que ela engoliu isso? Se foi dentro da escola, vamos processar a escola. Ia resolver? A vida dela ia ser restaurada? Não ia. Uhum. Então, assim, eu tenho ciência também que se não era Uhum. a bendita da fivela de cabelo, seria um grão de arroz inteiro que ela ia engolir, ia parar dentro do pulmão, eu ia passar por todo esse quadro. Uhum. Uhum. Porque eu precisava passar por isso, e hoje eu tenho ciência por quê? Para me transformar na mãe, professora e esposa que eu sou hoje. Eu volto na fala assim, né? Eu conheço você há poucos meses, Uhum. vamos dizer assim, né? Eu acho que uns 6 meses, mais ou Acho que é menos mais ou menos assim. isso. Mas tu traz toda essa história, vamos dizer, de vida, que eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você me falou muito por cima, olha, eu Uhum. tive uma perda, por isso que eu saí da escola que eu E trabalhava, depois e logo retornei. em seguida voltei para o mesmo local, Uhum. tudo, mas como é que eu vou dizer assim? Eu acho que era até uma maneira que você queria justificar, assim, Porque no currículo porque tava uma saída e uma volta. uma saída e uma volta tão, como é que eu vou dizer, tão, né? Mas assim, mesmo você vindo de outro lugar, eu lembro que uma coisa assim que eu sempre tomei muito cuidado, eu te pergunto se é esse o caminho assim. Você me contou alguma coisa? Você me contou. Você estava, como é que eu vou dizer? No momento de dizer assim, olha, eu tive essa perda, assim, Certo. assim, ponto, encerrou ali. O que eu penso é assim, até que ponto é desconfortável as pessoas, às vezes, assim, elas sabem que você tem uma perda e se sentem no direito de, a qualquer momento, tipo, Sim. estar conversando, vamos dizer, botando o dedo Na numa ferida do ferida, em outro. alguma coisa, e as pessoas se sentem no direito de, às vezes a pessoa nem te conhece, mal te conhece, não teria a liberdade de perguntar se você gosta de churrasco ou de sushi, mas se Sim. sente no direito de perguntar coisas muito pessoais. Acontece isso, Amanda? Acontece, mas não é algo que me machuca. Eu Não? consigo contar da história da Valentina, inclusive o momento que o coração dela parou sem derramar uma lágrima. Não porque eu sou forte, porque é algo que eu não tenho dificuldade em falar. Uhum, Foi algo que eu passei e superei. A parte que a Valentina se foi, eu já consegui superar isso. Consegui uhum, compreender que a vida dela era uhum, esse curto período de tempo. Agora, a uhum. ausência dela é o que eu ainda não superei. Né? Ela não fez a festa de 1 ano dela, que eu estava pagando na época, e Nossa. planejando. Qual que ia ser o tema, Amanda? Bailarina, porque Ah, ela sentava e o pezinho ficava assim, igual uma aham, bailarininha. aham, No entanto, que quando a minha Rebeca foi fazer aniversário, a gente fez de Chuva de Amor, né? Que tem tudo a ver, que é um bebê arco-íris. E ninguém nunca mais conseguiu usar o tema de bailarina, porque seria sim, específico para ela. sim. Então, assim, não importa a idade que a gente perde um filho, sempre vai ter algo que ele não viveu, né? Uhum, Ou podia ser a festa de 15 anos, se eu perdesse ela com 14, enfim. uhum. Então, sempre tem algo que a gente acabou não passando. Então, Amanda, você fala ali de um momento de muita dor. Eu não sei até se a palavra desespero não seria uma palavra que caracteriza assim. Eu perdi isso, aquilo outro, sim, tipo. você fica, Qual entra em que colapso. foi a chave? Se você fosse hoje dizer para as pessoas, qual que foi a frase, a chave, a virada? Foi uma música? Foi a fala de alguém? Foi um momento? Foi uma volta ao trabalho? O que que você atribui assim aquele momento do tipo, olha, não tem mais como ficar pior as coisas na minha vida, do tipo, Certo. parece que está tudo desmoronando. E de repente, não, mas calma. Eu continuo com fôlego de vida. O que motiva, né, a levantar, a Então, e eu lembro prosseguir. até hoje o dia que essa chave foi virada. Foram 2 noites, na verdade, 2 madrugadas. Assim que
aconteceu tudo, decidi morar sozinha, porque não tinha como eu continuar morando dentro da casa da minha mãe. Aham. Na quadra de trás da escola que eu trabalhava, tinha uma casa para alugar. Uma das professoras que morava com a mãe ali, 30 e poucos anos, falou: quer saber? Vou dividir com você. Ok. Dividimos a casa. Nisso, né, ela lá no auge da vida dela de morei sozinha, cada fim de semana ela tava numa festa, isso e aquilo, eu acabava ficando sozinha e eu também tentava me ocupar, né, saindo com outras pessoas. Porém, eu lembro até hoje, uma madrugada que eu estava sozinha dentro dessa casa, longe da minha família, porque eu estava no bairro do Pinheirinho, minha família morava aqui, no Caiuá, e eu dormi e sonhei. E esse sonho, a Valentina estava sentada num pasto e eu não enxergava mais ela. Assim, era um gramado muito grande. E nisso, eu me via sozinha e não enxergava ela. Essa foi a única vez que eu sonhei com ela. Desde aquela época. Não sonhei mais. E eu pedi para Deus para que não sonhasse. Porque algumas vezes que eu sonhei com ela, foram 3 vezes. As 3 vezes, ou ela estava doente, ou ela estava hospitalizada, ou foi nessa vez. Nisso eu fiquei sozinha, eu não enxergava mais ela e eu tinha um revólver na mão. E daí eu vou me matar que eu vou encontrar ela. Nossa, Amanda. No sonho, pá. Nisso eu acordei, desesperada, sozinha naquela casa. Ajoelhei e fui orar. Que eu não sou de um lar cristão. Mãe e pai não iam para a igreja, mas a minha avó me levava na igreja. Então eu ia com a minha avó todo domingo para a igreja. Nesse momento que a Valentina adoece, passa esse processo, você vivia uma vida cristã ou era Não, era essa lembrança que eu tinha. Até os meus 17 anos, eu ia, congregava na quadrangular aqui, 19ª, aqui da região do pastor Juarez. Depois ele acabou falecendo. Lembro dele, muito Juarez e querido. Erondina. Inclusive, Erondina faleceu naquele mesmo ano, que eu saí do hospital e fui no velório dela, porque ela foi a minha pastora. Lembro. Então, eu me criei ali. Foi muito marcante aqui no bairro. Sim, sim. Então, eu me criei ali. Então, eu tinha o embasamento bíblico que eu precisava para aquela noite. Mas aquele momento você estava afastada, e daí... Daí como eu tenho você? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo está com você. Então, eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu ia na IEQ do Amor, quando eu era pastora Marta, aqui também da região. Apresentei a Valentina ali, inclusive, quando ela tinha alguns meses. Então, eu não estava congregando dentro de uma igreja, mas eu tinha todo o embasamento cristão. Na hora que o tiro, como é que eu vou dizer, que disparou, exatamente. Ajoelhei, orei e repreendi, que isso jamais ia conhecer. Eu tenho pavor de arma, não é algo que me atrai. Mas foi meio uma questão assim, como se fosse uma ideia de suicídio. Exatamente. E daí eu falei que eu jamais ia fazer isso. Que eu conhecia a Bíblia e sabia o que ia acontecer com os suicidas, e eu não queria isso para mim. E eu nunca ia pegar numa árvore. Olha como o diabo é sujo, porque ele ouviu minha oração falando de arma. E o psiquiatra, na época, tinha me sugerido tomar medicações. Então, eu tinha medicação que minha mãe comprou. Naquela época, ainda era um pouco irrelevante a medicação. Daí eu não queria, então tava lá na gaveta. Na noite seguinte, isso foi numa sexta-noite, no sábado à noite, de novo, eu estava sozinha em casa, dormi, tive o mesmo sonho, eu enxergava ela, do nada ela sumia, e eu abria, tinha uma gavetinha, quando eu abri essa gaveta, achando que eu ia encontrar de novo a bendita, da árvore, não, encontro um monte de remédio. Então, ele estava me dando estratégias. Sugestões. Exatamente. Eu acordei, repreendi, ajoelhei, repreendi. Aqueles 2 sonhos foram a hora que foi você a viu chave. que tinha que... Exatamente. E eu falei, não, sozinha eu não vou conseguir. Por mais que eu estivesse fazendo terapia, ocupando minha cabeça com a faculdade, final de TCC. Voltando a trabalhar. Exatamente, já estava trabalhando. Na escola até não tinha me dado uma turma específica, estava auxiliando ali a coordenação, a parte de gestão. Um momento de transição. E daí eu liguei para minha mãe e falei, olha, eu vou alugar uma casa aí perto de vocês. Eu preciso, né, ficar apoio. mais perto. No entanto, que essa minha amiga não quis ir junto, uma das minhas irmãs foi dividir o apartamento comigo, eu estava no mesmo bloco que a minha mãe. Essa foi a virada de chave. Foi quando eu lembrei da oração que eu tinha feito, que quando eu fiz aquela oração com a minha tia dentro do hospital, eu coloquei lá que eu queria um marido assim, assim, assado. Então, se Deus levou aquele, porque não era para ser. Então, eu comecei a orar para que Deus me levantasse alguém para me ajudar. E foi aí que eu reencontrei. O meu marido, ele é sobrinho, né,
do pai do meu afilhado. Então, a gente sempre se encontrava nas festas de aniversário do meu afilhado. No entanto, que numa dessas últimas vezes, a gente se encontrou lá e ele estava solteiro e eu solteira, trocamos telefones e estamos juntos até hoje. Amanda, tem uma frase, eu não sei se no teu Instagram ou no teu Facebook, que eu abri hoje, eu digo, eu vou fazer entrevista com a Amanda. Vamos conhecer a Amanda. Eu te perguntei que você ficava mais à vontade, né? Que a Certo. gente estaria conversando antes, Uhum. ou se a conversa seria agora. E na Sim. realidade é nossa primeira conversa, Certo. assim como com o ouvinte, aí a Sim. primeira, como é que eu vou dizer, sem cortes, né, Amanda, essa conversa. Mas tem uma frase tua que eu fiquei assim, mexida, impressionada, que você escreve ali. Eu estava ali até seu último suspiro. E Certo. você está aqui no meu coração até o meu último suspiro, né? Você estará aqui no meu coração até o meu último suspiro. Eu achei assim fantástico. Assim, Amanda, para a gente indo para um final aí, desses tempos ou difíceis ou tempos de superação que você fala, algum livro, porque a Amanda, para quem não conhece, assim, a Amanda tá sempre ela e o Kindle dela Sim, juntos, um lado- sempre lendo os livros no Kindle, qualquer intervalozinho ela tá ali lá, lendo, né? verdade. Então, assim, um livro que te marcou nessa época? Assim que ela se foi, surgiu o filme O Céu é de Verdade, né? Um filme cristão. E eu não sou daquelas que sei que o filme é de um livro sem ler o livro antes. Então eu li. Eu lembro que na época, Você leu né, antes o livro, li, depois depois eu fui assisti assistir o o filme. Ele filme. lançou no cinema. Foi na 2014, eu acho, 2015, enfim. E esse livro foi o que me marcou bastante, inclusive o filme, né? O livro ele é muito mais completo, né? Trabalha com o pessoal da gente mesmo, antes mesmo de você assistir. Então eu lembro que O livro é mais forte, mais denso do mais que o filme. impactante, assim. Quase sempre, né? Sempre. Hã? Então, se eu sei que aquele filme ele é de um livro, eu leio o livro antes. Ok. Eu Ok. tenho essa neura. Não, consegue imaginar Sim, que tudo, daí né? quando. Geralmente a gente se frustra quando a gente vê o filme depois do Sim, livro. sim, é natural. Mas eu tenho esse hábito. Eu lembro que esse filme e esse livro eles marcaram muito na época. E música, Amanda? Da época, da superação, da Então, dor? a Valentina gostava muito de dançar e ela fazia assim. E eu lembro que eu cantava, demorei muito tempo para conseguir ouvir esse louvor novamente sem sentir dor, né? Porque não que eu tenha superado, mas parte das coisas você aprende a lidar, né? Daí eu já ouvi também nessas frases, ai, porque agora você tem a Rebeca, mas nada vai substituir o que a Valentina foi na minha vida, né? Então eu lembro que era aquele hino, quão grande é o meu Deus. Porque quando ela saísse do hospital com vida, a gente ia fazer um culto de ação de graças, estava certo, né? Não tivemos a oportunidade, mas esse era um hino que eu queria cantar, né? E todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Essa era a música do período de... E tem aquela... Não vou lembrar o nome da música. Princesa linda. Do Diante do Trono, aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai. E essa me dói até hoje, assim, eu sinto um pouco com ela, com pesar. A Mas música que traz ela, a princesa. Eu cantava para ela. No entanto, que quando a gente estava lá no processo de se despedir dela mesmo, no velório, eu cantei, né? Eu e todas as minhas irmãs e a minha família, que a gente tem dessa. A gente canta até na dor. Então, a gente está louvando o tempo inteiro, que é a nossa forma de demonstrar amor e sofrer, e sorrir, e chorar. Então, a minha família, um pega o violão, o outro começa a cantar, e quando vê, a gente está tudo ali louvando. Hoje, amanheceu, o que te motiva? O que te faz levantar, seguir? Tem guias, pelo visto, pelo que você fala. A gente até estava pensando, né, nome para esse podcast, eu ainda falei para mandar o nome de superação, me parece um nome muito pesado, porque é como se você, superei, é tipo, passou, página virada, acabou, e daí você me falou, realmente é um processo, né? É um processo
pelo visto com dias mais leves, com dia que a saudade aperta mais, mas Um assim, dia após o outro. o que que faz levantar de manhã, botar o sorriso no rosto, ser a melhor mãe, a melhor Sim. professora? Hã? Cada dia, sim, é doido falar isso, mas Deus, ele é incrível. Cada dia você vê o cuidado de Deus. Hoje eu penso, você agora me fez essa pergunta, eu não pensei hoje o que foi que Deus fez assim que me motivou. Foi agora, um pouco antes da gente vir para cá, eu estava com os meus alunos e eu falei alguma coisa que eles acharam graça. E daí nisso, a minha aluna Valentininha levantou, me abraçou e falou: Prof, você é a melhor professora do mundo. Então, assim, são Ganhou o pequenas, dia. ganhou Hã? o dia. Aham. São pequenas frases das crianças, da minha filha, da minha família, às vezes de um estranho que você vem aqui, uma professora que eu não tenho tanto contato, um abraço, ai, Deus te abençoe. Então, esses são os cuidados de Deus na minha vida. Então, é isso que me Eu, motiva. a ideia, né, de convidar a Amanda para esse podcast, né, que eu falei, ai, deixa eu perguntar, possivelmente eu vou dizer um não, eu vou receber um não, mas vai que ela Sim. aceita, Ih, mas né? eu topo qualquer coisa. Mas foi assim, a gente teve o evento Dia das Mães na escola, um Certo. evento lindo, as crianças cantaram, ensaiaram, tal. E como alguns conhecem, eu perdi a minha mãe não faz tanto tempo assim, pelo menos para mim não faz tanto tempo. Talvez Certo. na cronologia vai dizer, ah, Raquel, mas já faz 2 anos, mas para mim Mas é muito, é um muito processo. recente, né? E estava indo muito bem o evento do Dia das Mães, até que uma turma vai cantar. E antes dessa turma cantar, vem aquela música que é uma voz de uma senhora mais de idade, que Certo. fala assim: Deus te Deus te abençoe, abençoe. minha filha. E assim, a minha mãe faleceu já com idade, e aquele Deus te abençoe, minha filha, me lembrou muito a voz dela, né? E eu chorei, só que assim, eu ainda contei para Amanda, eu digo, eu não chorei feito uma dame de lencinho. Eu choro e fico inchada, vermelha, né? Eu digo, meu Deus do céu, deixe correndo pro banheiro ali para ninguém, para não ficar tão à vista, porque vão dizer, essa diretora é doida, chorando desse jeito na festa, né? Sim. Fui lá pro banheiro, lavei o rosto, veio uma pessoa muito querida ali da escola, me aconchegou e tal, não sei o quê. Mas eu estava assim, coração ainda muito doído. Eu digo, eu vou tomar uma água, né? Coração muito doído, assim, sentindo a falta da minha mãe. Quando eu entro no refeitório, a Amanda estava conduzindo, era uma das Os pessoas que estava conduzindo a biscoitinhos. oficina com os biscoitinhos, de confeitar e tal. Cheguei no refeitório, estava a Amanda, para variar, com o sorriso de uma orelha na outra, ajudando as mães a confeitar o biscoito e tal. E eu fui em direção ao bebedouro ali, gelado, tal, que tem no refeitório dos professores. E quando eu fui, que eu vi a Amanda naquele sorriso, naquele jeito, e naquele momento, não é uma coisa que no dia a dia acontece, mas naquele momento eu lembrei da perda que você Sim. sofreu. E assim, o Espírito Santo falou no meu coração, sabe? Tipo, se eu consigo consolar ela, porque vamos cair na real, a, a lei da natureza é da gente perder os Sim. pais da gente. Então, assim, Não o contrário, né? se eu consigo consolar ela, eu consigo te consolar, tipo assim. E o Então, evento da Dia das Mães é algo muito pesado para mim. Porque é, sempre vai faltar um bebê, sempre. E tu vê como são as coisas de Deus. Eu ia na cantina pegar água, né? Daí quando eu cheguei Certo. na cantina, onde vende, ali, Isso. ia pegar uma garrafinha de água. Aí chega lá, tinha fila, eu digo, não, não vou ficar na fila com essa cara inchada, né? Vou lá no bebedouro, né? E eu vejo que foi propósito de Deus para eu te encontrar. Então, Sim. o convite foi assim, é, nossas histórias não são perfeitas. De repente, se você pudesse escolher, você dizer, minha vida ia ser assim, assado, isso, Uhum. ninguém planeja um evento desse Certo. na vida. Mas como através do teu testemunho, da tua vivência, e o testemunho, Amanda, que eu digo, não é às vezes assim, você está falando alguma coisa para alguém. É você estar fazendo o melhor do teu trabalho com um sorriso no rosto. É você sendo a melhor mãe que você pode para sabe? Uhum. Tipo, como Deus usa a vida das pessoas para falar Sim. conosco, para passar mais um dia, passar mais uma tarde, passar mais uma hora, um minuto, quer dizer, aquela coisa do Espírito Santo Consolador mesmo, né? Sim. E eu acho que
esse objetivo que a gente queria passar aqui hoje no podcast, porque, como você falou, se não fosse o Espírito Santo de Deus Não seria conduzindo, nada. Amanda, Não seria nada. Não tem explicação, assim, é o Espírito Santo e... Então, se alguém, né, estiver passando por um processo como eu passei, independente se seja filho, uma prima, um tio, pai, mãe, fala direto para quem estiver aí, Amanda. falo mesmo. É. Então, se você estiver passando por isso, existe, né, um Deus que não esqueceu de você, que você não está sozinho. Então, a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem que seja permissão de Deus. Então, até a morte é permissão de Deus. Então, hoje eu tenho essa ciência que foi decisão do nosso Deus levar a minha filha. Então, assim, ele achou melhor dessa maneira. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por mais que pra gente seja difícil. Então, assim, é joelho no chão, se apega muito a Deus, muita oração, que a gente vence, um dia após o outro. Amanda, É isso. muito obrigada por aceitar o Imagina, nosso convite. eu amei. Muito obrigada a vocês que ouviram aí o nosso podcast. A gente vai estar disponibilizando aí uma versão mais integral e possivelmente alguns pequenos Isso. recortes aí que fazem as coisas mais significativas. Algum fechamento que você gostaria, Amanda? Não, só quero agradecer mesmo a oportunidade, né? Aqui essa sala ficou incrível, Tá tá bonita, muito né? legal, tá linda, tá linda. E eu espero realmente, né, que parte da minha história, que a gente acaba não contando tudo, parte da minha história possa impactar e confortar, né, o coração de quem passa por algo semelhante. Isso é isso, muito obrigada. Nosso agradecimento também ao Joel de Sá, hoje aí na Aê. técnica de som, cuidando aí como é que eu vou dizer, desse primeiro dia. Ele ficou vermelho, não precisa. Chorei aqui. Hã? Aqui eu que tava quase chorando. Oh, meu Deus. Ai, nosso agradecimento aí em especial também ao diretor do Educacional Evangélico, Derli, que tem concebido aí no seu coração esse propósito de a gente ter um espaço Sim. aí E tá de incrível. edificação, de educação, de compartilhar experiências, né? E que vidas possam ser edificadas através Amém. disso. Amanda, Deus te abençoe. Amém. Continue firme. Obrigada.